De um homem que nasceu sem membros até casais com diferenças de idade inacreditáveis, essas histórias desafiam estereótipos e fazem todo mundo olhar duas vezes. Prepare-se para conhecer 15 dos casais mais incomuns do mundo, que não deixaram a opinião dos outros atrapalhar o amor. Número 1. Nick Vujicic e Kanai Miyahara. Nick Vujicic é um palestrante e empresário australiano-americano que brinca dizendo ser um príncipe encantado, só que faltando algumas partes. Ele nasceu com uma condição rara chamada Síndrome de Tetramélia, o que significa que não tem braços nem pernas. Mas isso nunca o impediu de viver plenamente. Em vez de se lamentar, Nick transformou seus desafios em força. Tornou-se palestrante motivacional, coach de vida e empresário. Inclusive escreveu um best-seller chamado Vida Sem Membros. Nick já rodou o mundo inspirando milhões de pessoas com sua história. Ele é a prova de que, mesmo com todos os obstáculos, a felicidade é possível. Mas, apesar de tudo o que conquistou, ainda faltava algo. Alguém para dividir a vida. Durante muito tempo, Nick acreditou que o amor não era para ele. Até que um dia no Texas, ao falar para um grupo pequeno de apenas 16 pessoas, ele viu alguém que mudou tudo, Kanai Miyahara. Depois da palestra, ele começou a conversar com Kanai e a irmã dela. A conversa fluiu de tal forma que as horas passaram voando. Nick quis manter contato, mas quando pediu o e-mail de Kanai, ela não deu. Sugeriu que ele a contatasse pelo site dele. Foi um balde de água fria, mas ele não perdeu as esperanças. Algum tempo depois, Kanai entrou em contato, e aquela troca simples se transformou em algo muito maior. O relacionamento cresceu, e em 2012, Nick e Kanai se casaram. Hoje têm 4 filhos incríveis e vivem uma vida cheia de amor e alegria. Número 2. Elisane Silva e Francinaldo da Silva Carvalho. Elisane Silva, de Salinópolis, no Pará, é conhecida como a mulher mais alta do Brasil, com impressionantes 2 metros e 3 centímetros de altura. Desde criança, crescia muito rápido. Aos 10 anos, já media 1,75 m, mais alta que a maioria dos adultos. Ela tem gigantismo, a mesma condição que também afetou outro brasileiro muito conhecido, Joelison Fernandes da Silva. Na infância, Elisane sofria bullying por ser tão alta, mas em vez de se esconder, ela escolheu aceitar sua condição e lutar para realizar o sonho de ser modelo. Sua família sempre teve dificuldades financeiras e não podia pagar pelo tratamento médico necessário. Até que um canal de TV nacional se ofereceu para ajudar. Pagariam seus cuidados médicos se ela aceitasse compartilhar sua história. Ela topou e a vida dela mudou para sempre. Em 2011, algo ainda mais inesperado aconteceu. Ela conheceu o homem que viria a ser seu marido, Francinaldo da Silva Carvalho. Francinaldo mede apenas 1,62 m, a mesma altura da mãe de Elisane. Mas para ela, a altura nunca foi um problema. O que conquistou seu coração foi o jeito como ele a tratava. Ele foi a primeira pessoa que realmente a enxergou além da altura. E isso significou tudo. A conexão foi instantânea. Pouco depois, ficaram noivos e em setembro de 2015 se casaram, provando que o amor não tem nada a ver com aparência, e sim com como as pessoas se sentem uma com a outra. Número 3. Paulo Gabriel da Silva Barros e Catiúcia Rochino Paulo e Catiúcia Barros, do Brasil, são conhecidos como o casal mais baixo do mundo. Se somarmos as alturas dos dois, dá 1,72 m, o que equivale a uma pessoa comum. Paulo mede 87 centímetros e Catiúcia tem 89 centímetros. Eles têm tipos diferentes de nanismo. Paulo tem displasia diastrófica e Catiúcia tem acondroplasia. A história de amor deles começou online. Se conheceram nas redes sociais e começaram a conversar por aplicativo. Paulo, que é escrivão, ficou encantado com Catiúcia desde o início. Mas ela, que é dona de um salão de beleza, não se interessou de cara. Achava Paulo insistente demais e não gostava das cantadas dele. Chegou a bloqueá-lo por 1 ano e meio, mas depois de reabrir o contato, a relação dos dois foi evoluindo. Conversaram por mais 8 anos, até que em 2016 se casaram. Hoje são um casal feliz e provam que o amor sempre encontra um caminho. Número 4. Eudoxie Yao e Moussa Sandiana Kaba. Em Guiné, Moussa Sandiana Kaba, mais conhecido como Grande P, é cantor, influenciador e até político. Mas o que mais chama a atenção é a condição rara chamada progeria, que faz seu corpo envelhecer muito mais rápido que o normal.
com apenas 1,09 m de altura, Grant P. sempre esteve nos holofotes. Mas foi seu relacionamento com a modelo marfinense Eudoxie Yao que virou notícia no mundo todo. Quando o casal oficializou a relação em 2020, muita gente não acreditou. Disseram que era encenação, que Eudoxie estava com ele só pela fama. Mas ela bateu o pé e deixou claro: seu amor por Grant P. é verdadeiro. A opinião dos outros não importa. Apesar disso, a relação passou por altos e baixos. Em 2021, surgiram boatos de traição e muitos acharam que o casal tinha terminado. Mas Grant P. não desistiu. Pediu Eudoxie em casamento novamente em 2022, mostrando que estavam dispostos a lutar pela relação. Ela admitiu que a confiança já havia sido abalada, mas não estava pronta para desistir. Para eles, as diferenças não importam. O que conta é a felicidade que encontram um no outro, e não o que dizem nas redes sociais. Número 5. Saneli Masilela e Helen Shabangu. Em grande parte do mundo, as pessoas costumam se casar por volta dos 28 ou 29 anos, quando já se sentem prontas para construir uma nova etapa da vida ao lado de alguém. Mas na África do Sul, um acontecimento inusitado quebrou todos os padrões. Um menino de apenas 8 anos de idade, chamado Saneli Masilela, se tornou o noivo mais jovem da história. E para surpresa ainda maior, a noiva dele era Helen Shabangu, uma mulher de 62 anos, que já era casada com outro homem de 67 anos e mãe de 5 filhos adultos. Esse casamento extremamente incomum, no entanto, não foi baseado em amor romântico, como acontece tradicionalmente. Ele fazia parte de um antigo costume cultural da comunidade de Saneli. A família acreditava que, se ele não realizasse o casamento simbólico, algo muito ruim poderia acontecer, uma vez que os espíritos ancestrais estariam incomodados. Para cumprir o ritual corretamente, a família de Saneli organizou 2 cerimônias distintas. Uma primeira realizada em 2020 na casa do menino, e a segunda no ano seguinte na residência de Helen. A família ainda pagou 500 libras como dote, além de gastar 1.000 libras com os preparativos e eventos das celebrações. Assim que as imagens do casamento se espalharam pelo mundo, houve muita comoção, polêmica e indignação pública. Mas tanto a família de Saneli quanto a de Helen explicaram que não se tratava de um casamento comum e que não existia envolvimento emocional ou físico entre os dois. Eles não vivem juntos e a relação nunca teve nenhuma intenção romântica. Para ambas as famílias, tudo isso foi feito exclusivamente para preservar suas tradições e honrar os antepassados. Saneli, por sua vez, se mostrou muito tranquilo com o ocorrido. Ele disse que ficou contente em fazer parte da cerimônia e respeitar sua cultura, mas deixou bem claro que, no futuro, pretende estudar bastante, trabalhar duro e um dia se casar com alguém da sua própria idade. Número 6. Anastasia Rescos e Quentin Derrar. O casal Anastasia Rescos e Quentin Derrar compartilham um interesse que a maioria das pessoas deixa para trás durante a infância: a paixão por Barbie e Ken. Mas para eles, essa admiração ultrapassou os limites da nostalgia. Eles decidiram transformar o fascínio pelo mundo dos brinquedos em um verdadeiro estilo de vida radical. Ambos investiram somas altíssimas em cirurgias plásticas e procedimentos estéticos para alterarem suas aparências e ficarem o mais parecidos possível com os famosos bonecos. Esse desejo não é apenas um passatempo, é a base da identidade visual e até mesmo da relação entre os dois. A conexão entre Anastasia e Quentin se fortaleceu justamente por conta desse objetivo em comum: se tornarem as versões humanas mais perfeitas possíveis de Barbie e Ken. Eles mudaram o rosto, o corpo e até mesmo o guarda-roupa para refletirem essa estética artificial que tantos admiraram quando crianças. Claro, essa transformação causa reações variadas. Alguns acham o casal curioso e fascinante, enquanto outros se sentem desconfortáveis ou até mesmo chocados. Muitas pessoas questionam se vale a pena levar uma ideia de beleza ao extremo, mas para Anastasia e Quentin, essa é a forma mais autêntica de se expressarem. Eles não enxergam exagero no que fazem. Pelo contrário, acreditam estar criando a imagem ideal que sempre imaginaram. E isso os une ainda mais. Independentemente da opinião pública, o casal mostra que o amor pode nascer de ideais compartilhados, mesmo quando esses ideais são inspirados por bonecos de plástico em uma prateleira de brinquedos. Número 7. Karna Rada e Polly Alexandria Robinson. Karna Rada e Polly Alexandria Robinson
não tinham a menor intenção de se tornar virais na internet ou de chamar a atenção do mundo. Mas sua história acabou emocionando muita gente. Não por luxo, fama ou grandes declarações, mas pela simplicidade com que o amor verdadeiro se manifestou. O que mais surpreendeu as pessoas foi o contraste entre os dois. Karna, um homem de 27 anos, morava em Magelang, uma cidade modesta da Indonésia. Levava uma vida tranquila como dono de restaurante e também atuava como instrutor de surf. Já Polly era de Manchester, na Inglaterra, um lugar completamente diferente em cultura, clima, idioma e costumes. Jamais imaginava que um dia se casaria com alguém de um país tão distante. E Karna também nunca pensou em viver uma história de amor com uma estrangeira. Mas o destino teve outros planos. Eles se conheceram, criaram uma conexão forte e, em menos de um ano, decidiram que queriam passar a vida juntos. Em 2018, celebraram o casamento com uma cerimônia pequena, íntima e cheia de emoção em Bali, uma das ilhas mais paradisíacas do país. A família de Karna esteve presente e celebrou o momento com alegria. Já os familiares de Polly, por estarem longe, não puderam comparecer pessoalmente, mas deram total apoio e enviaram sua bênção de longe. Para Karna, o casamento com Polly mudou completamente sua perspectiva sobre o amor. Hoje ele acredita que certas coisas realmente estão escritas no caminho da gente e que a vida surpreende quando a gente menos espera. O casal segue firme, construindo uma vida juntos em Bali e trabalhando para regularizar a cidadania de Polly, enquanto sonham com um futuro em comum cheio de conquistas. Número 8. Gabriela e Victor Peralta. Gabriela e Victor Peralta são, sem dúvida, um casal que desafia qualquer padrão visual tradicional. Eles são conhecidos internacionalmente como o casal mais modificado do mundo, com o corpo inteiro coberto de tatuagens, piercings e implantes diversos. Entre os dois, somam 77 modificações corporais impressionantes. São 50 piercings, 4 microdermais, 11 implantes subcutâneos, 5 implantes dentários, 4 alargadores de orelha, 2 parafusos externos e até uma língua dividida ao meio, no estilo serpente. Victor tem mais de 90% da pele tatuada, enquanto Gabriela possui cerca de 65% do corpo coberto por desenhos. Para eles, essas transformações não são apenas estéticas ou um gosto passageiro. Elas representam um modo profundo de expressar a individualidade e a liberdade corporal. A modificação vai muito além da aparência. É parte da essência de quem são. O casal já quebrou recordes mundiais, atraiu olhares do mundo inteiro e dividiu opiniões. Algumas pessoas acham o estilo ousado, moderno e até inspirador. Outras consideram extremo e desconfortável. Mas Gabriela e Victor não se preocupam com o que os outros pensam. Eles fazem tudo isso por si mesmos, por amor à arte, ao corpo e à liberdade de escolha. Independentemente de críticas ou elogios, eles demonstram que o verdadeiro amor também pode nascer de uma paixão em comum, como a dedicação mútua à modificação corporal radical. Número 9. Anton Kraft e Sheena Bell. Anton Kraft e Sheena Bell formam um casal que, à primeira vista, parece improvável. Ele é um fisiculturista de baixa estatura, com apenas 1,32 m de altura. Ela, uma mulher transgênero alta, de 1,90 m, cheia de personalidade. Mas juntos, desafiaram todas as expectativas e mostraram que o amor verdadeiro vai muito além das aparências físicas. Anton é famoso por suas façanhas nas academias. Aos 53 anos, é dono de um recorde mundial de levantamento de peso. Ele consegue erguer 227 quilos, o equivalente a 4 vezes o próprio peso corporal. Mas apesar da força muscular impressionante, ele afirma que sua maior conquista na vida foi conquistar o coração de Sheena. Sheena Bell, aos 43 anos, nunca imaginou que acabaria se apaixonando por alguém como Anton. No início, a diferença de altura e o contraste visual a deixaram insegura sobre como funcionaria a relação. Mas ao conhecê-lo melhor, percebeu que ele era um dos homens mais gentis, carismáticos e confiantes que já havia conhecido. Atualmente, o casal vive na Flórida e compartilha sua história com orgulho. Mesmo recebendo olhares curiosos e críticas na internet, eles se mantêm firmes e felizes. Sheena diz que dar uma chance para Anton foi a melhor decisão da vida dela, e ele se considera o homem mais sortudo do mundo. Eles são a prova de que amor não tem fórmula, não tem padrão e não precisa fazer sentido para os outros. O que importa é a conexão verdadeira entre duas pessoas. Número 10. Amali Jennings e Shawn.
Você já ouviu falar do termo relacionamento de pesos diferentes? Se não, está na hora de conhecer a história de Amalie Jennings e Sean, um casal que provou que o amor verdadeiro não se importa com o formato do corpo, com julgamentos da sociedade ou com expectativas irreais. Amalie é da Dinamarca e, desde criança, enfrentou situações extremamente difíceis por conta de seu peso. Ela foi alvo constante de piadas cruéis, bullying e olhares de reprovação por parte de colegas e até desconhecidos. Essas experiências afetaram sua autoestima de forma profunda, fazendo com que ela sentisse que não era digna de ser amada. Mas tudo isso começou a mudar de forma inesperada. Amalie conheceu Sean, um homem britânico, através de um jogo online no PlayStation. O que começou como uma simples troca de mensagens em um ambiente virtual, logo se transformou em algo muito maior. Sean nunca se importou com o tamanho do corpo dela. Desde o início, enxergou Amalie como uma mulher incrível, engraçada e cheia de qualidades únicas. Eles criaram uma conexão emocional tão forte que nem mesmo a distância física foi capaz de atrapalhar. Após um ano de conversas online, finalmente se encontraram pessoalmente, e a química entre os dois era inegável. Curiosamente, Sean revelou que nunca havia se sentido atraído por mulheres plus size antes, mas o amor, segundo ele, não segue padrões ou preferências. Ele se apaixonou pela essência de Amalie, pelo jeito dela ser. Depois de 9 anos juntos, decidiram oficializar a união com um casamento repleto de significado. Infelizmente, nem todos aceitaram a decisão. O pai de Sean foi contra o relacionamento e, de forma radical, rompeu laços com o próprio filho. Mesmo diante dessa dor, Sean permaneceu firme ao lado de Amalie. Ele sabia que havia encontrado sua alma gêmea. Essa história emocionante mostra que o amor verdadeiro não tem forma, peso, altura nem rótulo. Ele apenas acontece, quando menos se espera, com quem menos se imagina. Número 11. Godfrey Baguma. Vamos agora falar sobre um homem que desafiou todas as convenções sociais sobre beleza, autoestima e sucesso. Godfrey Baguma, também conhecido como Sebabi, em Uganda. Godfrey ficou conhecido nacionalmente após vencer um concurso muito peculiar em 2002, que o elegeu como o homem mais feio de Uganda. Mas em vez de se sentir ofendido ou humilhado, ele decidiu abraçar esse título de forma corajosa e bem-humorada. Desde então, sua vida mudou completamente. Godfrey se tornou uma personalidade pública e usou sua visibilidade para mostrar ao mundo que a aparência física não é o que define o valor de uma pessoa. Apesar dos olhares e dos preconceitos, ele se casou 3 vezes e é pai orgulhoso de 7 filhos. Muita gente especula que o sucesso financeiro que ele alcançou pode ter influenciado essas relações, mas suas esposas afirmam com firmeza que o que realmente as conquistou foi a personalidade marcante de Godfrey. Seu jeito divertido, sua confiança contagiante e sua forma positiva de ver a vida. Godfrey nos faz refletir sobre uma questão antiga, mas sempre relevante. Será que o carisma e a atitude são mais importantes que a beleza física quando o assunto é amor? A história dele sugere que sim, e que o verdadeiro poder de atração está na maneira como uma pessoa se posiciona no mundo. Número 12. Rebecca e Norman Dinsdale. A história de Rebecca Dinsdale e Norman Dinsdale é uma verdadeira lição de superação, coragem e amor incondicional. Rebecca nasceu com uma condição gravíssima chamada osteogênese imperfeita, mais conhecida como doença dos ossos de vidro. Essa condição fazia com que até mesmo os menores movimentos pudessem causar fraturas em seus ossos frágeis. Desde o nascimento, os médicos foram claros com a família. Ela provavelmente não sobreviveria além dos 2 anos de idade. Mas Rebecca contrariou todas as expectativas e viveu muito além disso, encarando centenas de fraturas ao longo da vida, sem jamais perder a esperança. Em 2005, Rebecca conheceu Norman Dinsdale pela internet por meio do antigo MSN Messenger. Começaram com conversas simples, despretensiosas, apenas 2 pessoas trocando ideias, mas logo ficou claro que havia algo especial ali. Norman enxergou Rebecca além da condição médica, além da fragilidade física. Ele viu uma mulher forte, inteligente e determinada, e foi exatamente por isso que se apaixonou. Quando decidiram se casar, Rebecca estabeleceu um objetivo ousado. Queria andar até o altar sem a ajuda de ninguém. Essa era uma meta extremamente desafiadora para ela, mas ela conseguiu. No dia do casamento, deu cada passo com orgulho
cercada por pessoas que conheciam sua trajetória de força. O casal viveu 4 anos incríveis como marido e mulher. Mas, tragicamente, apenas 3 dias após o 4º aniversário de casamento, Rebecca faleceu. Curiosamente, sua morte não teve relação com a condição óssea. Norman recorda com carinho daquela última noite juntos, serena, afetuosa e cheia de amor. Mesmo com o tempo limitado, os dois viveram um amor verdadeiro e inspirador, que continua a emocionar quem conhece sua história. Número 13. Akihiko Kondo e Hatsune Miku. O conceito de amor está mudando rapidamente, e alguns casos provam que ele pode assumir formas que antes pareciam impossíveis. Akihiko Kondo, um homem de Tóquio, decidiu seguir o coração de uma forma que poucos entenderam. Casou-se com uma personagem virtual chamada Hatsune Miku. Em 2018, aos 37 anos, Akihiko realizou um casamento com direito à cerimônia, convidados e festa. O que mais chama a atenção é que sua esposa é uma ídolo digital criada por computador. Ele explicou que, após sofrer bullying de mulheres reais ao longo da vida, encontrou em Hatsune Miku conforto, apoio emocional e felicidade. E, diferente de muitos fãs que apenas admiram a personagem, Akihiko decidiu casar-se com ela oficialmente, ao menos no seu próprio entendimento emocional. A cerimônia não foi barata, custou cerca de $18 mil e contou com 39 convidados. Porém, os pais de Akihiko se recusaram a comparecer. Enquanto alguns o apoiaram, outros o criticaram duramente, chamando-o de obcecado ou desequilibrado. Mas Akihiko não deu ouvidos às críticas. Para ele, Hatsune Miku é mais do que um holograma. Ela é sua companheira ideal. Em casa, ele colocou uma aliança em uma pelúcia da personagem e usa tecnologia para que ela reconheça seu rosto e voz. Eles conversam, cantam e dividem momentos do dia a dia. E Akihiko não está sozinho. No Japão, mais de 3.700 pessoas já formalizaram relacionamentos com personagens virtuais. Talvez estejamos apenas no começo de um novo tipo de relação no mundo. Número 14. Amanda Rogers e sua cadela Sheba. Algumas pessoas, depois de viverem decepções amorosas, optam por se isolar. Outras, como Amanda Rogers, escolhem o caminho mais improvável possível. Após um casamento com um homem que durou apenas alguns meses, Amanda percebeu que relacionamentos humanos talvez não fossem para ela. Mas ela não desistiu do amor. Apenas decidiu procurá-lo em outro lugar. Em 2012, Amanda organizou uma cerimônia em Split, na Croácia, onde se casou com sua cadela Sheba, uma terrier que sempre esteve ao seu lado. E não foi algo discreto. Ela se ajoelhou, fez o pedido de casamento e o abanar de cauda foi o sim mais puro que poderia receber. Mais de 200 pessoas compareceram ao evento, que contou com votos, confetes e até um beijo cerimonial. Amanda sabia que o casamento não tinha valor legal, mas isso não importava. O importante era celebrar o vínculo sincero e inabalável que tinha com sua melhor amiga. Sheba foi sua parceira fiel por anos, sempre leal, alegre e protetora. Mas cães não vivem para sempre. E já se passaram mais de 10 anos desde aquele dia especial. O que terá acontecido com Amanda depois da partida de Sheba? Será que encontrou outra forma única de amar ou seguiu um caminho completamente diferente? Seja qual for a resposta, sua história continua sendo um lembrete poderoso de que o amor pode se manifestar das formas mais inesperadas possíveis. Número 15. Xiang Hang e Mochi. Para muitos, um relacionamento envolve desafios, emoções intensas e uma boa dose de incerteza. Mas para Xiang Hang, de Hong Kong, esses elementos se tornaram exaustivos. Depois de passar por frustrações em relações com pessoas reais, ele descobriu o amor em uma companheira feita de silicone, uma boneca de tamanho real chamada Mochi. Xiang já teve namoradas no passado, mas achava tudo muito complicado. Emoções demais, brigas demais e sofrimento demais. Segundo ele, as bonecas não reclamam, não causam dor emocional e não vão embora. Tudo começou cerca de 10 anos antes do casamento simbólico. Ao passar em frente a uma loja, viu uma boneca exposta e ficou fascinado. Mas o valor era muito alto, mais de $10 mil. Anos depois, em 2019, encontrou Mochi em um site por pouco mais de $1.000. Comprou sem hesitar e começou uma nova vida ao lado dela. Mesmo casado, Xiang afirma que nunca a beijou ou teve contato físico íntimo. Prefere demonstrar carinho de forma cuidadosa,
Compra roupas caras, acessórios de marca e até um iPhone 12 só para ela. Em 2021, fez uma cerimônia com amigos e família para oficializar a união. E o mais surpreendente, o casal ainda adotou uma boneca bebê para completar a família. Muitos acham estranho. Mas Xiang garante que nunca foi tão feliz. Para ele, essa é a relação perfeita. Sem brigas, sem insegurança e sem sofrimento. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!